Vamos para mais um cafezinho? Hoje eu vou falar de low code, no code frameworks. Ontem eu gravei uma live focada nesse tema, né? Eu até falei assim, vamos criar um framework. E a intenção foi meio de última hora, foi meio sem programar. Tanto que eu nem tinha. Eu me propus a fazer uma palestra que eu botei um nome nela, deixa eu pensar aqui. Eu não anotei aqui, né? Tá no WhatsApp. Eu botei o nome nela de construindo aplicações altamente customizáveis, alguma coisa assim com Java. E assim, a galera fala muito de freio, de no code, low code, como assim, vai remover o dev, vai substituir o dev. Tipo, gente, teve essa vibe 3 anos atrás, 2 anos atrás, acho que nem lembro, e não foi pra frente, óbvio, né? Tipo, essa história de remover o dev é um tesão aí do C-Level que, cara, não vai acontecer, cara, desculpa. Pode ser que no futuro muito grande mude o nível de abstração, mas remover dev não vai. Mas voltando ao low code, no code, né? Eu penso low code, no code mais do ponto de vista de a gente pode criar frameworks assim, né? A gente cria aplicações, né? Em todas as horas que a gente cria aplicações, a gente está sempre voltando para adicionar funcionalidades. E muitas vezes a gente pode parar e pensar assim, por que a gente não cria aplicações que sejam estendíveis, né? Que possam ser estendidas através de funcionalidades. E basicamente o low code, no code é uma coisa assim. Né? Por exemplo, eu trabalho num framework que eu chamo de low code, porque ele tecnicamente ele é um framework low code, assim. Os arquitetos dele não chamam de low code, mas tecnicamente ele é. Né? Mas vamos entender aí o que é a diferença de framework, né? Low code e no code. Vou começar por de baixo, né? No code. No code é quando você não codifica, né? Não, mas assim, mas então eu não vou ter que programar nada? Sim, você vai ter que programar. Você vai ter que programar via um modelo. Você vai ter que, assim, todos esses frameworks, tanto no code quanto low code, eles trabalham através do desenvolvimento de um modelo, né? Então você tem um modelo ali. O modelo você vai fazer ele de alguma forma. O low code ele permite que não tenha código. O no code permite que não tenha código, mas vai ter outras formas de configurar esse modelo. Seja por configurações, seja por interfaces visuais, algum momento vai ter uma forma de você configurar esse modelo. Se você não tiver que configurar esse modelo, ele vai vir out of the box. Você vai abrir a caixinha e vai estar funcionando. Mas não, mas assim, você tem que colocar a sua regra de negócio ali. Mas isso não é programar. Sim, depende do que você fala que é programar, né? Porque programar é quando você diz para a máquina o que ela deve fazer. A linguagem de programação pode ser qualquer coisa que seja direto, né? Direto não, determinístico, né? Então, assim, se é uma linguagem não determinística, como o pessoal fala muito de escrever programas em linguagem português e chat GPT traduzir, tipo, não é determinístico, então não é tão bom isso, né? Então é melhor que a linguagem de programação seja determinística, que ela tenha um vai e um volta, né? Que você consiga ter esse mapeamento como foi criado, né? Então, o no code ele é um tipo de programação, só que é uma programação baseada em modelo. O low code é a mesma coisa, só que você vai ter uma possibilidade de colocar código ali. Então, você vai programar baseado em modelo, você vai ter configurações, você vai ter possibilidade de colocar código, né? E aí é onde a gente chega no framework, né? O framework eu tava até, eu abri a live e eu queria só ensinar como colocar, assim, eu queria ensinar como colocar código JavaScript em Java, porque eu acho isso muito útil, né? Tipo, beleza, eu tenho um framework ali, em algum momento eu quero garantir os hook points ali, colocar alguma forma do usuário configurar um código ali para ser executado em algum momento, né? Então, então eu pensei em fazer aquilo, né? E aí só que eu abri a live sem ler o assunto, né? E eu sabia onde tinha o conteúdo, né? E aí o framework, o que é a definição de framework eu sei bem. Eu tenho uma definição de framework que eu gosto muito, né? E eu nem sei onde eu tirei essa definição, talvez tenha sido uma literatura técnica, mas a minha definição é: o framework é quando o código do framework, o código do terceiro controla o seu código, né? Quando você desenvolve o código do terceiro controla o seu código, que é diferente da biblioteca, quando o seu código controla o código do terceiro.
Então, você sempre vai ter, assim, alguma empresa, alguma pessoa, algum projeto open source que vai fazer um código, e aí você vai usar esse código, né? Mas aí, e aí, quem controla quem, né? No framework, o código do terceiro controla o seu. Então, para o código do terceiro controlar o seu, no caso da biblioteca, não. Você tem um controle, você que manda. Você fala, não, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo, você tem que conhecer a biblioteca. No caso do framework, o framework acaba impondo a gente algumas coisas, né? O framework impõe para a gente um estilo de programação. Então, se você vai ali no Jakarta EE, você vai ter que programar baseado nas annotations ali, vai ter que definir, não, eu quero que isso aqui, você vai definir, você define algumas coisas baseadas em anotações, né? Por exemplo, quando eu dou os arroba lá, né? O arroba application scope, eu tô dizendo assim, ó, isso aqui vai ser um managed bin aqui da aplicação, né? Acho que não é managed bin o termo, mas vai ser vai ser gerenciado pelo container CDI. Quando eu boto um path ali, eu tô dizendo, ó, isso aqui é um endpoint, né? Então, assim, isso aí é o framework impondo para a gente algum estilo de programação, alguma convenção de programação. E a gente tem que cumprir essa convenção, porque o framework define isso. Até porque, assim, o framework não vai entender. Mas tem na teoria de framework, tem algumas coisas que eu gosto, né? Tem o que a gente chama de frozen spot, né? Frozen spot é aquele código do framework que ele é congelado. Você não tem como alterar ele. Você vê como assim? Imagina um servidor HTTP. Você vai ter a parte que abre as requisições HTTP, que processa as requisições e que gera que gera a entidade, né? Daqui para baixo da entidade é o que a gente chama de hotspot, porque assim, é o que eu vou configurar. Daqui para cima, que é o que sempre vai ser igual, não vai ter como mudar muito, é o frozen spot, porque ele é congelado, não tem como alterar. Então, o hotspot você tem como alterar, você tem como botar código ali, né? E você bota o código e aí o código vai fazer aquilo que você quer. Então, quando você tem um framework, você vai ter os hotspots, que são os pontos que você vai colocar código, e os frozen spots, que são os pontos que você não vai colocar código. E a gente pode construir framework como a gente quiser. E aí, beleza, como é que eu construo um framework, né? Primeiro você tem que ter uma ideia de framework, né? Tipo, você tem uma framework ou um low code. Você tem que ter uma ideia de low code. Depois você tem que mapear qual que é o processo que está acontecendo, né? Eu gosto muito de mapear os processos usando BPMN. Então eu falo assim, beleza, quando acontece, imagina que você for fazer um framework aí para... E eu fiz alguns frameworks na vida, né? Teve um que eu fiz que era uma engine de negócio, de gerenciamento de negócio, que usava o BPMN, assim. Então a gente desenhava os XMLs parecido com o BPMN, que a ideia depois era esse XML ser cuspido no BPMN, né? E aí, assim, o que estava pensando? A gente botava alguns códigos ali, né, para serem executados. Aí, na época, a gente fazia código Java mesmo, né, porque eu fazia um método de empacotar aquilo. Então, o cara criava um projeto, descrevia o XML, descrevia as classes, empacotava aquilo e jogava pro servidor, né. E quando você desenha esse processo, né? Eu já vi framework também que assim, o processo é estável, né? Então, assim, o processo é sempre o mesmo. E aí o que acontece? Quando eu quero configurar, eu boto o que a gente chama de hook point. O que é o hook point? Hook point é um código que vai ser chamado sob determinada condição. Tanto que no meu exemplo ontem eu fiz um Smart Calculator, que é basicamente uma calculadora, né? Que aí eu usei uma biblioteca lá que eu gosto muito, a Antler, e quem quiser ver, vai lá ver a live, vai ficar online. Eu usei o Antler, não tá 100%, né? Porque assim, fazia muito tempo que eu não usava o Antler, então pra mim pô, você pega uma biblioteca aí que faz uns 7 anos que você não usa, né? 7 não, faz uns 9 anos que eu não uso ela. Fazia uns 9, eu só fiz um teste uma vez, fiz uma POC de um projetinho que eu tava pensando em levar pra frente, não foi pra frente o projeto, era um projetinho de teste, tem um post do blog meu sobre isso, né? E aí eu fiz esse. Aí eu peguei e vou usar esse. E apanhei um pouquinho da biblioteca, né? Isso é biblioteca, no caso do framework, do Angular é biblioteca, porque por mais que você crie O que é o Angular? O Angular é another language recognition tool. Então, another tool for language recognition. E aí tá na versão 4, né?
E aí, o que, que ele faz? Ele processa a linguagem, né? Mas não linguagem natural. Ele processa a linguagem que você definiu, né? A linguagem de programação. E aí o Antler, você define você define a linguagem, ele gera umas interfaces ali, você usa a interface como quer, né? É engraçado que eu tentei usar ontem para fazer uma calculadora como depois que terminei a live, que eu lembrei, putz, era assim que fazia, né? Para ligar no stdin do Java, né? E aí eu queria fazer alguns hotspots ali, tipo, quando eu termino de fazer um cálculo, eu pego eu executo um código ali, né? E aí eu vou fazer algumas outras lives, só que depende muito do meu horário, né? Então, assim, isso é um pouco de framework, né? Assim, tentando fazer uma recapitulação aqui, né? A gente tem no code, low code e frameworks, né? Eu acho que tudo isso eu considero como framework. Então, assim, quando a gente tem um no code, ele é um framework, né? Ah, mas o no code vai substituir linguagem de programação? Não, não, porque as linguagens evoluem, tipo, os sistemas evoluem. Então, se eu fizer um framework que todo mundo aprender a programar, aquele framework vai virar o quê? Ele vai se continuar sozinho? Não, não, não. E assim, mais que exista um framework que domine tudo, vão continuar existindo pessoas que vão desenvolver aquele framework. E, além de tudo isso, existem meios, requisitos de programação que vão além do framework, né? Então, assim, o low code, ele não precisa de código para desenvolver, usando ele. O low code, né? O low code precisa de código, mas eles são baseados em modelos. Aí tinha um paper que eu vi uma vez que eu achei muito interessante, que era propondo uma validação de modelo, porque eu tô falando já bastante no final do vídeo, né? O que acontece? Quando você faz um modelo desse cara, quando você muda alguma coisinha, você não sabe se vai dar merda na produção, né? E é muito comum, segundo o paper, né? A fazer alterações aqui que deem merda na produção. E eu já vi isso no projeto que eu tô, né? O cara mudou uma coisinha simples ali e deu uma merda gigantesca na produção, que foi um dos dias que eu fui chamado, fiquei, tipo, tarde toda tentando resolver um null pointer lá que não deveria existir. Um pointer que, tipo, entrou nos recordes tudo e deu uma merda gigantesca, né? Então, você tem até meios de fazer uma validação de modelo, né? Porque você cria um modelo, você meio que compila o modelo, e aquele modelo você vai jogar na prod. Mas aí você tem que perguntar antes, poxa, esse modelo que eu posso ou não posso jogar na prod? É um requisito legal para quem quiser fazer algum software low code na vida, porque fazer isso não é fácil, né? E o framework, que é o meio de você fazer pessoas desenvolverem mais fácil. Frameworks são para acelerar o potencial de desenvolvimento. É isso, já deu meu cafezinho, espero que tenha te ajudado.